Você que é esteticista não pode deitar o teu paciente na maca antes de preencher a ficha de anamnese. Por isso hoje eu vou te ensinar a criar a tua ficha personalizada. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o Google. A sua conta já está acessada ali, então se não tiver, você tem que fazer o seu login no Google, tá? E nesses pontinhos aqui, ó, a gente vai descer até encontrar formulários, é um ícone roxo. Cliquei aqui em formulários. Eu já tenho alguns modelos editados, né, que eu vim fazendo aqui, mas a gente vai aqui criar um do zero personalizado para você deixar do seu jeito, da sua carinha. Então, formulário em branco, vou clicar e aí eu vou personalizar. Posso colocar aqui, né, ao invés de deixar formulário, eu vou escrever aqui e deixar ficha de anamnese. Então, ficha de anamnese facial. Beleza. Deixei aqui ficha de anamnese. Então, a minha primeira sessão vai ser sobre os dados pessoais do meu paciente. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Dados pessoais. O que seriam os dados? Nome, telefone, WhatsApp. E aí, no maisinho que tem aqui do lado direito, ó, mais, eu vou colocar mais uma pergunta. Então, aqui seria o nome completo. Nome completo. Posso deixar como resposta curta, parágrafo, que seria uma resposta longa, múltipla escolha, como aqui você vai escrever, né? Então, a resposta curta já serve, tá? Além do nome, o que a gente pode colocar? Data de nascimento. E aí, aqui ele mesmo já colocou ali, ó, como opção de data. Então, você vai preencher, né? E ele mesmo vai já te dando as opções. Além da data, a gente pode colocar WhatsApp. Então, telefone, WhatsApp. Nome abreviado, resposta curta. E aí, além disso daqui tudo, né, que a gente vai fazendo de acordo com o que fica interessante para você na hora da avaliação, a gente consegue personalizar a nossa ficha. Então, aqui ela tá bem básica, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, alterar o tema, eu posso mudar as cores dessa ficha, eu posso colocar uma foto minha no cabeçalho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no laranja, ele vai mudar o fundo, tá? Então, você vai colocar aí de acordo com a cor que você quer, ó, dá até para ajustar, tá? Aqui, ó, pode ver lá no fundo que ele vai alterando. Então, isso aqui fica bem legal, porque você consegue personalizar, tá? Com as cores que você gosta, enfim. E aí, dá pra colocar também as fontes, né, ó. O cabeçalho aqui, onde tá escrito ficha de anamnese, você consegue alterar, ó, Arial. Dá pra colocar vários tipos de fontes, tamanho. Então, percebam ali que ele vai mudando. Então, esse aqui fica bem personalizável, tá? Você consegue colocar, por exemplo, uma foto. Então, pode colocar uma foto que já está aqui, né, no arquivo deles. Ou, um exemplo, ó, se eu clicar nessa última foto aqui, inserir, ele vai mudar no cabeçalho lá em cima, ó. Mas você pode colocar também uma foto sua, da sua logo, da sua clínica, enfim, do jeitinho que você quiser deixar, esse formulário pode ficar a tua cara. Pessoal, então eu já dei uma adiantada aqui, né? Dei uma acelerada, coloquei outras sessões e agora a gente vai falar sobre cada uma dessas sessões, cada um desses títulos que são essenciais para você saber e conhecer melhor o teu paciente antes de iniciar o tratamento. Então vamos lá falar sobre cada uma delas aqui. Então coloquei lá a ficha de anamnese, os dados pessoais do meu paciente, nome completo, data de nascimento, telefone, e-mail, você pode colocar a cidade, por onde ele conheceu o teu trabalho, tá? Então isso fica ao seu critério. Sobre a avaliação da pele. Então, como você define a sua pele? Normal, oleosa, seca, mista, sensível. O paciente mesmo vai te falar, eu acho que a minha pele é mais seca, ela é muito sensível, ela é oleosa, porque aí assim você tem já
uma noção do que ele sente da pele dele, e caso isso não seja o que você nota, né, na avaliação, que você vai apalpar, vai sentir a pele dele, você pode falar, olha, na verdade a tua pele não é seca, ela é uma pele que está desidratada, ressecada, a tua pele não é oleosa, ela está oleosa. Então, isso daqui é legal para que ele te fale como ele sente a pele dele, tá? Então, marcou ali, selecionou as opções, a gente vem para as condições que ele percebe na pele. Então, dá para colocar imagens, tá? Você pode ver que aqui do ladinho dá para colocar imagem em cada uma delas, até para caso você queira mostrar para ele, para o seu paciente, mas aqui eu coloquei as opções: acne, cravos, milho, mancha, ressecamento, poros, ou seja, tudo o que ele notar, né, na pele, você pode colocar aqui. Está em tratamento dermatológico, sim ou não? Então, se ele disser que sim, você tem que anotar também, às vezes em um outro termo, né, ou precisa da liberação do médico também para fazer o tratamento estético, tá? Então, se tiver em uso do Roacutan, tudo isso é importante a gente saber e orientar o nosso paciente também. E aí, o exame físico funcional, o que seria isso? Seria como é realmente a pele do paciente. Então, é uma pele mista, seca, oleosa. Isso daqui é você que vai estar observando, avaliando, tá? Então, selecionei ali a que corresponde. Venho para a classificação do fototipo. Então, é uma pele muito branca, é uma pele moderadamente branca. Então, tem todos os fototipos, do 1 ao 6. A gente vai também colocar por que isso é importante. O fototipo, ele influencia tanto na questão de hiperpigmentação, de sensibilidade, dos ativos que você vai utilizar. Então, é importante para você saber selecionar e também saber identificar, né? Então, eu não vou chutar aqui, eu acho que é uma pele negra, eu acho que é uma pele assim. Não, pelas características da pele do seu paciente, você vai selecionar. É uma pele do fototipo 1, que geralmente queima e nunca bronzeia. É uma pele negra, que é muito sensível. Então, isso daqui serve para você não cometer erros na hora de usar ativos, dependendo do que você for oferecer depois para o teu paciente. Então, tem certos procedimentos que são um pouco mais sensíveis a pacientes com fototipos mais altos, tá? Então, alguns tipos de laser, tudo isso é importante saber. Sobre a acne, então, como a gente vai fazer a limpeza de pele, é importante saber identificar o grau de acne também, até porque nós sabemos que não é possível fazer a limpeza de pele em grau de acne muito elevado. Então, se tá com uma acne generalizada, muita região de acne pelo rosto, acne com pústula, com pápulas, que é aquela acne dolorida, então não é recomendado fazer a limpeza de pele. Por isso, a gente tem que colocar aqui avaliando qual é o grau que tá essa acne. Então, se tá ausente, então não tenho acne, beleza, vou colocar aqui ausente. Grau 1 seria o comedões. O comedão, ele também é considerado um tipo de acne, porém, ele não é aquela acne inflamatória, né? A gente tem os cravinhos pretos, os cravinhos fechados, que seriam aquelas bolinhas, né, brancas, assim, que você estica e consegue visualizar. Então, aqui eu tenho todos os graus de acne. Então, você vai selecionar, caso for um grau muito alto, a gente não recomenda a limpeza de pele. E agora a gente vai para rotinas de cuidado e skincare. Então, é importante você saber o que o seu paciente está usando na pele, até porque se você vai, deita, faz a limpeza, manda ele para casa, como você vai saber se ele vai manter os cuidados? Porque você não sabe que produto ele está usando. Então, a ficha de anamnese com todos esses dados serve para isso, para você monitorar, orientar, indicar produtos também, porque isso é um diferencial, tá? Terminou a limpeza de pele ou durante ali a limpeza, vai conversando com o seu paciente. Tá, você usa esse sabonete, mas esse sabonete não é muito indicado para sua pele é assim. Então, você tem que fazer a orientação. Se ele não tá usando o que é adequado para a pele dele, então o que é? Você, como profissional, vai saber orientar. Então, eu preciso saber o que ele tá usando para saber como orientar ele nos cuidados, tá? Então, sabonete, a marca de preferência. Quando você for fazer a anamnese, ou que seja só uma avaliação, marcou um horário só para avaliação, pede para o paciente trazer os produtos com você, com ele, no caso, ou as fotos, né? Tira foto do produto, não precisa trazer também o produto se ele não quiser, mas tira foto de todos os produtos, de frente do verso também, que tem a composição para você avaliar.
Então aqui eu coloquei o básico: sabonete, hidratante, protetor, e se ele usa algum sérum, vitamina, ácidos, que geralmente ocorre, tá? E aí, se ele também utiliza demaquilante, porque isso aqui é um fator crucial em pacientes que vêm fazer limpeza, que tem muito cravo, oleosidade, porque às vezes não remove a maquiagem como deveria. Então, coloca aqui também como que ele utiliza, qual é o demaquilante, tá? E ele utiliza a maquiagem todos os dias? Não utiliza, raramente, então tem todos as seleções aqui, né? Todas as opções. E como ele remove? Então, ele usa demaquilante? Sim ou não, a marca. Mas ele remove também? Como remove? É só com sabonete? É com demaquilante? Feito esse cuidado ali, essa etapa, né, de rotinas e cuidados, a gente vai para o histórico de saúde, que isso é um dos mais importantes na nossa ficha de anamnese. Então, a gente começa aqui perguntando: possui alguma alergia? Essa pergunta eu sempre faço antes de iniciar a limpeza de pele aqui. Por quê? Às vezes o paciente não se recorda, às vezes ele não teve uma outra experiência e tudo certo, ele não sabe nem te falar o que né, pode causar alergia ou não. Mas e se ele já fez, já realizou algum procedimento ou limpeza ou alguma outra coisa e ele tem alergia a um determinado ativo? Por exemplo, eu tenho paciente que tem alergia ao lauril sulfato de sódio, que é um dos ativos que formam a espuma no sabonete. Então ela não pode usar nada que contenha esse ativo. E aí eu tive que trocar, né, comprar outros produtos para conseguir continuar atendendo ela, para dar sequência no tratamento. É importante você perguntar: você tem alergia a algum cosmético, algum ativo, algum produto que foi usado, às vezes em outro procedimento que você fez, e aí isso te causou alergia, irritação? Então, coloco aqui na minha ficha. Usa medicamento contínuo? Por que a gente tem que fazer essa pergunta, pessoal? Porque às vezes alguns ativos são fotossensíveis. Às vezes o paciente está usando lá algum produto que talvez nem tenha sido com orientação profissional e isso está causando a sensibilidade. Então, às vezes você vai achar que é o teu procedimento, que foi a limpeza ou o peeling, enfim. E aí, na verdade, pode ser algum cosmético, algum produto, algum medicamento que está causando isso, tá? Então, tanto o medicamento que pode dar alguma reação, ou algum cosmético, ele pode ter essa reação, e aí é bom a gente já estar ciente de tudo que o paciente faz uso para não sobrar para você. Já realizou procedimentos estéticos, cirurgias na face? Quais e quando? Então, por que a gente pergunta isso? Se, por exemplo, você marcou para fazer limpeza de pele e o paciente fez peeling, microagulhamento, laser há uma semana, será que é um bom momento para você fazer a limpeza? Não, né? Vai sensibilizar ainda mais, essa pele talvez já esteja muito sensível, então não é recomendado. Por isso a gente pergunta: já fez procedimento? Gostou do resultado? O que deu de complicação? Se não deu, se deu tudo certo? Como tua pele reagiu? Está gestante ou amamentando, né, no momento ali do procedimento? A gente também sabe que alguns ativos não são recomendados e indicados para gestante e nem para quem está amamentando. Então, tem alguns ácidos, alguns componentes, né, de produtos que a gente utiliza que não são recomendados. Então, é bom você perguntar, avaliar. Às vezes é uma pergunta que passa batido. Você já vai, já deita ali o paciente e tal. Mas e se ela tá gestante? Ela não tem obrigação de te falar. Se você não perguntar, ela não vai chegar e falar: eu tô grávida. Algumas, sim, já chega perguntando: você faz limpeza de pele em gestante? Né, ou faz procedimento em gestante, mas é bom que a gente se precaveja, né, se previna de não atender gestante com qualquer produto. A gente tem que tomar o maior cuidado. E falando agora sobre hábitos e rotina do paciente. Quando foi que ele realizou a limpeza de pele? Então, é a primeira vez, já faz tempo, mais de 3 meses, mais de 1 ano. A gente vai selecionar aqui. E essa parte, até voltando aqui antes de dar sequência, por que eu gosto de perguntar quando foi a última vez? Não é para esculachar o paciente, brigar e falar: nossa, mas olha o tanto de tempo que você está sem fazer limpeza. Não, é para orientar. Então, se o paciente já está há 6 meses, 1 ano, mais, né, que é o terror das esteticistas, mais
a gente tem que perguntar e orientar. E falar, olha, para o seu tipo de pele, que é uma pele, por exemplo, mista, oleosa, a gente precisa dar um intervalo de até, no máximo, 90 dias. Porque senão, aí você explica. Tua pele pode ficar assim, teu skincare não vai funcionar e tal. Então, essa parte aqui é legal por conta disso, tá? A gente consegue orientar sobre o intervalo e você também mantém o seu paciente na rotatividade ali na clínica, né? Ele não vai fazer uma limpeza e sumir e vai achar, uma limpeza vai resolver meus problemas. Se expõe com frequência ao sol, piscina ou sauna. Isso aqui é legal para você entender os hábitos do seu paciente. Então, você fez a limpeza de pele, tudo certo, a pele dele ficou linda, vai se recuperar. Mas e se ele tem o hábito de, por exemplo, frequentar a sauna toda semana? E aí você não perguntou isso, passou batido, ele também não te falou. E aí dá uma alergia, dá uma sensibilidade, aquela pele ficou úmida, desidratou, enfim. Foi pra piscina, tomou sol, não passou protetor. Então é importante, tá? Tanto que a gente orienta a questão de quando ele deve tomar sol, como ele deve tomar, né? Se proteger também. Mas então eu gosto de deixar isso aqui, porque aí a gente consegue avaliar melhor qual que é o hábito dele, até pra você também conseguir orientar. E aí chegamos na última etapa, na última sessão aqui da nossa ficha, que não é menos importante, pelo contrário, isso daqui é um diferencial, tá? Que nem todo mundo coloca na sua ficha de anamnese, mas que eu considero isso aqui a cereja do bolo, porque você consegue deixar o teu paciente com uma sensação de que você se preocupou com ele, né? Que você fala, nossa, ele vai falar assim, nossa, olha, ela perguntou isso pra mim, ninguém nunca perguntou. Então ele vai sentir a vontade, ele vai saber que você se moveu a favor do atendimento dele para deixar aconchegante e gostoso. Então, quais seriam essas perguntas? Você gosta de conversar durante o procedimento? Sim, prefiro silêncio, depende do momento. Às vezes, se você for assim como eu, tagarela, que gosta de falar, conversar, você gosta de interagir com o paciente, né? Enfim, trocar experiências. Às vezes a gente acaba se passando um pouquinho, sabe? Pode acontecer. Então, tem pacientes, tem clientes que são um pouco mais reservados, tímidos, introvertidos, e aí vai do nosso bom senso captar isso, sabe? Ter aquele feeling de falar, não, eu acho que ele não gosta muito de conversar, beleza, você respeita. Mas se você já pergunta isso aqui na hora que você tá preenchendo os dados, ele já vai saber que você se tocou, entendeu? E ele vai ficar mais tranquilo também. Gosta de ouvir música durante a sessão? Eu vou dar um exemplo aqui do que já aconteceu aqui comigo. Eu tenho um paciente adolescente, ele sempre vem na sessão de limpeza e ele coloca o fone dele de ouvido e fala, Dri, já posso colocar meu fone? E ele coloca o fone e dorme. Ele dorme, ele coloca no vapor, pronto, é o momento que ele coloca o fone e ele praticamente dorme até o final da sessão. Aí a hora que eu tô finalizando, pronto, eu libero ele. Então, eu já entendi que às vezes ele pode ser que ele não goste das músicas que eu colocava, que hoje eu não coloco mais quando ele vem, que eu já entendi, a gente já conversou, mas fica de alerta. Antes eu não perguntava, eu deixava ali tocando umas músicas mais relaxantes, de boa, não aquelas com flauta, sons de natureza. Talvez você pode gostar, algum paciente seu goste, mas eu deixo umas músicas mais tranquilinhas, sabe? Eu criei uma playlist do Spotify e aí eu coloco umas mais de boa. Então, às vezes é legal você perguntar pro seu paciente, você gosta de músicas mais calmas, relaxante, internacional, e às vezes até você criar várias playlists, tipo umas 3 playlists, só para poder ter a opção, né, de oferecer para ele, enfim, isso aqui é um diferencial. Tem preferência por algum tipo de música? Então tem gente que gosta música internacional, música de natureza, música de spa, enfim. Possui sensibilidade ou alergia a algum aroma, cheiro ou essência? Isso aqui eu tiro por mim, tá? Eu tenho rinite, alergia por vários cheiros, aromas, perfumes. Então, se por um acaso eu for a algum local ser atendida por alguém que tá com perfume muito forte, gente, me dá uma dor de cabeça, uma ânsia, um enjoo, e eu não vou curtir o meu momento. Então, talvez seja interessante, caso você achar também legal, colocar essa pergunta. Vamos supor que você fume. Você é fumante, vai atender o teu paciente, e às vezes acabou ficando com cheiro.
e esse paciente tem alergia, tem rinite, e aí ele já vai ficar incomodado, sabe? Então é legal você colocar aqui, talvez, gosta de algum cheiro ou não gosta, o que você, né, gosta de essência. Aqui na clínica eu coloco o difusor com cheirinhos, né, com alguns óleos essenciais, borrifo também o difusor, e o ambiente fica bem cheiroso. Mas é legal você perguntar, né, às vezes numa primeira sessão, se tem algum cheirinho que ele gosta mais, ou que ele não gosta, que ele tem alergia, que ele tem ânsia, é legal, tá? Tem alguma fobia ou desconforto que devemos evitar? Por exemplo, tocar em alguma região, ou se ele tem fobia a lugares fechados, abafados. Algo muito comum, principalmente na limpeza de pele, é o paciente que tem uma certa fobia do vapor de ozônio. Então eu coloco lá o vapor, ele fica meio ruim assim para respirar, então tem paciente que não gosta. Eu já vi reclamação em comentários de limpeza, assim, falando, eu não gosto, a esteticista me deixou lá no vapor e tal. Então pergunta, olha, tá tudo bem, você gosta de, né, às vezes não deixa o vapor, e aí você capricha mais na preparação da pele, na emoliência. Eu atendendo uma paciente, e aí ela falou, Dri, eu tenho uma agonia quando alguém toca na minha cicatriz. Até o meu marido eu não gosto. Ela tinha uma cicatriz aqui no queixo. Então, conforme eu ia passando a mão, eu acho que ela sentiu e falou pra mim, olha, Dri, se você puder evitar, e beleza, gente. A gente não tem que ficar com raiva, paciente chato. Não, é algo dele, né? Isso que a gente tem que levar em consideração, é o momento do paciente. Então, jamais você vai tirar sarro, vai dar risada, né? Se o paciente falou, não gosto que encosta muito em mim, beleza, sabe? Cada um tem os seus gostos, suas manias, suas preferências, e a gente, como profissional, tem que se manter profissional e respeitar isso. Então, é legal também, tá? Você perguntar, às vezes o paciente tem medo de altura, seria legal colocar, né? Claro que aqui a gente tá levando em consideração que o paciente já vai estar aqui, né, na clínica, e aí eu vou estar lá preenchendo, mas às vezes transforma isso em um pequeno formulário, alguma pergunta que você pode mandar para ele, um exemplo, tá? Alguma ideia aqui, na hora do agendamento. Agendou, você pode colocar lá, né, vou te fazer algumas perguntas para tornar o teu atendimento o mais confortável possível, e coloca, tem medo de altura. Já aconteceu do paciente ter medo de altura, eu ter que descer, a minha clínica fica no último andar do prédio, e eu tenho que descer lá no térreo para buscar o paciente no elevador, porque ele tinha medo. Então, gente, qualquer coisa diferente que você fizer dos demais, você vai ser um diferencial, tá? Então, isso daqui também eu achei bem legal. E aí, no final da nossa ficha aqui, eu vou deixar observações, caso eu queira escrever mais alguma coisa, né, algum sinal, alguma coisa que eu percebi ali, vou deixar aqui, e a data de preenchimento. Então, eu coloquei na opção de data, ali em cima, e incluir o ano também, que é essencial. E aí, tá. Coloquei aqui, né, a minha ficha. Para onde vai essas respostas? Você deve estar se perguntando. Preenchi, salvei. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você. Aqui em respostas, você vai clicar e vai aparecer aquele símbolo do Excel escrito link para as planilhas. Você vai clicar ali e aí ele vai te dar a opção que já está selecionada, criar uma nova planilha. Então tem a ficha de anamnese facial, né, que é o nome do nosso arquivo, você pode alterar também. E aí vem aqui em criar. Ele já vai te direcionar para essa planilha. Então todas as respostas que você salvar vai parar aqui, tá? Nessa planilha. Eu vou pegar um exemplo aqui da que eu utilizo. E aí, todas as perguntas que eu respondi lá. Consumo de bebida, histórico de tabagismo, todas as perguntas que eu salvei vêm para aqui por ordem. Então, você sabe aonde está o nome do seu paciente, o que ele respondeu, tá? Então, vai ficar sempre salva na planilha do Excel. E aí, pessoal, gostaram dessa opção de ficha de anamnese prática no Google Forms? Você já conhecia, já trabalha dessa forma? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você teve alguma dúvida, se isso te ajudou de alguma forma. É uma diferenciação, né? É uma opção além da ficha de anamnese física. Então, me conta aí o que você achou, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de dar o seu like.